as más notícias e a boa nova. O que aconteceria se você morresse hoje, e o que Jesus tem a ver com isso? E assim como é designado para o homem morrer uma vez, e depois disso vem o julgamento. Hebreus 9:27. A morte é inescapável. 10 em cada 10 pessoas morrerão. Ninguém sabe quantos dias são designados para eles por Deus. Se você morresse hoje, o que aconteceria? Por que morremos? A Bíblia é o verdadeiro livro de história do universo. Começa com a simples frase: Deus no princípio, Gênesis 1:1. O Deus da Bíblia afirma ser o Criador eterno e autoexistente que fez os céus, a terra e tudo neles em apenas 6 dias pelo poder de sua palavra. Ele chamou sua criação original de muito boa, Gênesis 1:31. Ao contrário dos animais, os seres humanos foram criados exclusivamente à imagem de Deus, Gênesis 1:27, com almas eternas. Originalmente na criação muito boa de Deus, os corpos foram projetados para viver para sempre também. Não havia morte, doença ou sofrimento, havia apenas perfeita harmonia entre Deus e o homem, e entre o homem e a criação, embora Deus tenha dado ao homem o domínio sobre ela. Gênesis 1:28. Mas depois tudo mudou. Deus havia dado às duas primeiras pessoas, Adão e Eva, para comerem de qualquer árvore no jardim que ele havia projetado para elas, exceto uma. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Gênesis 2:17. O livro de Gênesis capítulo 3 registra o dia trágico em que Adão e Eva rejeitaram a generosidade e a autoridade de Deus, rebelando-se contra a única contenção de Deus. Pensando que seu Criador não estava sendo totalmente honesto com eles, eles comeram da única árvore da qual tinham sido ordenados a não comer. Sua escolha de rejeitar o Criador da vida trouxe a morte para a criação, assim como Deus havia dito. A criação já não era muito boa, agora foi amaldiçoado e quebrado por causa do pecado. Como descendente de Adão e Eva, cada pessoa na Terra tem uma natureza inclinada para o pecado. Todos nós enfrentamos a morte por causa dessa natureza pecaminosa que herdamos em Adão e nosso pecado contínuo contra Deus. A morte existe porque o pecado reina no coração de cada homem e de cada mulher. O pecado é um grande problema. Portanto, assim como o pecado veio ao mundo através de um homem, e a morte através do pecado, e assim a morte se espalhou para todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5:12. O que acontece quando morremos? Não somos apenas corpos físicos. Somos criados à imagem de Deus e, portanto, temos almas que viverão para sempre. As Escrituras revelam que há 2 destinos para essas almas eternas: com Cristo para sempre no céu, ou longe de Cristo para sempre no inferno. Romanos 2:6-8. O que acontece quando morremos não é um jogo de adivinhação como, por exemplo, espero ter feito coisas boas o suficiente para entrar no céu, ou, sou uma boa pessoa, Deus me deixará entrar no céu. A Escritura é clara, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Somos todos pecadores, merecedores da morte e do inferno por causa de nosso pecado contra um Deus santo, nosso Criador. Você é uma boa pessoa? A maioria das pessoas acredita que sim, mas a Bíblia responde a essa pergunta de forma diferente, uma vez que a Bíblia é a única revelação autorizada. Não matarás. Considere as palavras de Jesus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem assassinar será passível de julgamento. Mas digo-vos que todo aquele que se zangar com o seu irmão será passível de julgamento. Mateus 5:21-22. Não cometerás adultério. Mesmo que você não tenha cometido esse ato em sua carne, você o cometeu em seu coração? Jesus disse que olhar para outra pessoa com luxúria é cometer adultério no coração. Mateus 5:28. Se você estivesse diante de Deus, que é o justo juiz de toda a terra, ele o acharia inocente ou culpado de quebrar seus mandamentos? Pelo padrão perfeito de Deus, cada pessoa é um pecador que merece a penalidade pelo pecado, a morte. Boa notícia!
Mas assim como a lei nos mostra nosso pecado, ela também aponta para alguém que resolveu nosso problema de pecado. Uma vez que nenhum de nós está sem pecado e todos somos culpados diante do Deus Santo do Universo, não podemos nos salvar tentando superar nossas más ações com boas ações. Nossas boas ações são como trapos imundos aos olhos de um Deus perfeito. Isaías 64:6. Então, há alguma esperança para os pecadores? Sim, e seu nome é Jesus Cristo. Há 2000 anos, na pequena cidade de Belém, uma virgem deu à luz um bebê chamado Jesus. Jesus veio como Filho de Deus na carne, totalmente Deus e plenamente homem. O Deus Criador do Universo, que é santo, justo e perfeito, entrou na história na pessoa de Jesus Cristo. João 1,14. Ele viveu como um humano, foi tentado como nós somos. Hebreus 4,15. E conhece nossa dor e nossa fraqueza. No entanto, ele obedeceu a Deus, o Pai, ao guardar todos os seus mandamentos justos, vivendo a vida perfeita que nenhum de nós jamais poderia viver. Jesus, o único homem inocente em toda a história, morreu na cruz. Ele escolheu ir para a cruz, morrendo no lugar de pecadores culpados, em nosso lugar. Ele levou nossos pecados sobre si mesmo, e a justa ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre seu Filho. Jesus então ressuscitou da sepultura, mostrando que havia vencido o pecado e a morte. Nosso Salvador ressuscitado agora oferece o dom gratuito da vida eterna a todos os que depositarem sua fé e confiança nele. Todos os que realmente creem nele, arrependem-se de seus pecados e confiam em sua justiça para seu perdão, em vez de suas próprias obras, são perdoados, justificados, adotados na família de Deus, recebem o dom do Espírito Santo e recebem a vida eterna com seu Criador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos fez vivos junto com Cristo. Pela graça fostes salvos, e nos ressuscitou com Ele e nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nas eras vindouras Ele pudesse mostrar as riquezas imensuráveis de sua graça em bondade, para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça fostes salvos pela fé. E isso não é obra sua, é dom de Deus, não resultado de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos sua obra, criada em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Efésios 2:4-10. Em vez do inferno que merecemos por nosso pecado contra um Deus santo, arrependendo-nos e crendo, recebemos vida nova e eterna com Cristo. Que gloriosa mensagem de misericórdia, graça, esperança e amor!